Boa tarde. Nosso tema em pauta consta nos estudos de Honório Abreu em Apocalipse, fita 1, que fala do seguinte assunto: porque o amor começa para além da justiça. Quando Jesus procurou o figo na figueira, no caminho de Betânia, não era tempo de figos, mas ele procurou figos porque a figueira apresentava uma estrutura de vitalidade que definia que ela podia produzir fora do tempo. Você entendeu o que nós falamos? Então havia. Nós, por exemplo, por toda a folhagem exuberante que nós temos em nossas expressões informativas, nós temos condições de oferecer alguma coisa. Porque uma coisa interage com a outra, mas sem uma perfeita coerência nossa com a justiça, nós vamos ser livres atiradores no contexto do amor. Então nós temos que ter uma consciência. Você tem que conhecer o regulamento. Agora, quanto mais você se projeta no amor, mais a justiça passa a vigorar no seu coração de maneira cada vez mais clara e objetiva. Aí houve uma pergunta: mas quem opera sob o fluxo do amor pode prescindir da justiça, ou seja, pode deixar de seguir a justiça desde que esteja operando? E o Honório respondeu: você está repetindo o que Paulo fala em Gálatas. O Evangelho isenta-nos da lei. Na sua repartição tem um livro de ponto, um relógio de ponto. O dia em que os 50 funcionários forem de absoluta confiança, vai gastar dinheiro com o livro de ponto? O chefe normalmente não chega antes e sai depois? Possivelmente movido por interesses outros, até de promoção para outros cargos. Mas coloca isso, transubstancia isso e transfere para um plano operacional na grandeza íntima. Não precisa. Então vão caindo os ditames da lei. Mas no momento em que você, em nome do amor, pisar na bola, o código aparece em letras vivas. Não sei se vocês perceberam. O benfeitor, que nos traz estas explanações importantes, frisou que o amor começa para além da justiça. E é difícil para nós compreendermos isso. Nossas manifestações de amor não podem estar atreladas ao que recebemos do outro. Tem que ir além para ser dimensionado na tônica do genuíno amor. Porque o amor não mede o proceder com base no cálculo, e sim no dinamismo do bem, como promotor de bem-estar em quaisquer circunstâncias. Enquanto eu estiver negociando para fazer o bem somente àquele que me quer bem, eu estou no campo da justiça, sem amor. Daí a parábola da figueira que secou. Quem tem recurso de auxílio, que representa o fruto que alimenta, no caso o figo, pode atuar em qualquer período da vida e não somente no tempo da safra ou colheita, que é o da fartura. Porque o bem independe de abundância de recursos. Precisa somente de boa vontade e esforço próprio para operar.
Daí a árvore, que simboliza a produção da criatura humana no campo da vida, que não tinha frutos a oferecer, ser convertida em galhos secos, por não operar na produção de benefícios aos carentes, mesmo nos tempos de estiagem e ciclos de perdas, já que todos detemos tesouros múltiplos a ofertar ao coração alheio. Quem ama sabe agir sem interesse próprio. E como é difícil isso! Convertendo a dádiva ofertada em alegria e alento a quem precisa do conforto no coração e do óbolo para saciar a fome do corpo. Para este, que já encontrou a maior ventura na terra, que é a de dar, de distribuir, de mitigar a dor, a lei já não entra na pauta de sua peregrinação, já que cumprir o que é lícito já faz parte da sua rotina no percurso em todas as áreas. Daí a repartição de trabalho, prescindir do relógio de ponto para quem já sabe da obrigação em cumprir os processos com a leveza e a flexibilidade. É apreciável ver na obra de Emmanuel, Ave Cristo, o que o amor é capaz de fazer em prol daquele que ama. Vemos ali o amor de um pai espiritual querer salvar seu filho da ignorância e do desvio, depositando-o ao comando do Cristo. Quando Quinto Varro dialoga com seu protetor espiritual na solicitação do retorno à carne, a fim de auxiliar seu filho espiritual Tassiano, contando para isso de um período de 100 anos, podemos verificar tamanha decisão empenhada no pedido. Não acredito, diz o benfeitor, que Tassiano esteja preparado. Vi-o há alguns dias no templo de Vesta, chefiando larga legião de inimigos da luz. Não me pareceu inclinado a qualquer serviço do Evangelho. Vagueia nos santuários das divindades olímpicas, promovendo arruaças contra o cristianismo nascente, e ainda se compraz nos festim dos circos, encontrando incentivo e alegria nas efusões de sangue. Tenho acompanhado meu filho nesse lamentável estado, concordou Quinto Varro, melancólico. Contudo, nos últimos dias, noto-o amargurado e aflito. Quem sabe estará Tassiano à beira da grande renovação, compreendendo que ele tem sido recalcitrante no mal, consagrando-se indefinidamente às sensações inferiores que lhe impedem a percepção de mais altos horizontes da vida. Mas concluo para mim que algo deve ser feito quando temos necessidade do reajustamento daqueles a quem amamos. E talvez porque Cláudio silenciasse o espírito superior, pensativo, o afetuoso pai voltou a dizer: abnegado amigo, permite-me voltar. Estarás todavia consciente dos riscos da empresa? Ninguém salvará um náufrago sem expor-se ao chicote das ondas. Para ajudar Tassiano, mergulhar-te-ás nos perigos em que ele se encontra,
Sei disso, atalhou Varro, decidido. Prosseguindo em tom de súplica, auxilia-me a pretensão em nome de nossa velha amizade. Procurarei servir ao Evangelho com todas as minhas forças. Aceitarei todos os sacrifícios. Comerei o pão de fel embebido em suor e pranto. Contudo, rogo permissão para convocar meu filho ao trabalho do Cristo, por todos os recursos que estiverem ao meu alcance. Certo, o caminho estará joncado de obstáculos. Entretanto, com o amparo do Senhor e com o auxílio dos amigos, conto vencer. Logo após as orientações do Honório, alguém na reunião perguntou: Senhor Honório, me fala um pouquinho. Jesus e Cristo. Jesus é como se tivesse uma matéria assim mais grosseira, e Cristo é a quintessência? Honório fala: não. Eu estou entendendo a ideia, está correto dentro da sua ótica. Não está errado não, porque realmente você falou de uma postura grosseira. Ninguém vai tirar Jesus como um espírito que evolui como nós e muito à frente da gente. Agora, se Jesus projetasse ele, Jesus, talvez ele projetasse uma imagem distorcida da grandeza de Deus. Ele projeta o Cristo, que é aquilo que nós podemos operar também, e como ele disse, que nós faríamos muito mais do que ele. Ele não avocou para ele. Por quê? Para poder fazer mais do que ele, nós temos que ser os menores no reino dos céus. Então fica até meio estranho. Como é que eu vou crescer se eu tenho que ser menor? Você cresce e adota o que Paulo, quem sabe, nos deu o exemplo. Quando ele começou a inteirar-se do mecanismo da justiça, sob a tutela do amor em Jesus, ele mudou de Saulo para Paulo. Quando ele viu que ele estava se tornando até mais, quem sabe meio insinuante na condição do evangelho, meio durão, porque havia isso, ele refletiu e falou assim: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então acabou o Saulo e surge o Paulo. Agora acaba o Paulo e surge o Cristo. Sem que isto não venha, isto não recomenda que venha o Paulo a perder as responsabilidades como ser. O assunto aqui ventilado traz uma demonstração do que comentamos agora há pouco. Quando nos candidatamos a ser um aprendiz de beneficiar criaturas ou comunidades sociais, com os recursos que detemos, valores amoedados, saúde, conhecimento, esforço próprio, alegria, palavra esclarecida na ação, para benefício comum, nós entramos no âmbito da cooperação com o Pai pelo bem de todos. E o Cristo, a essência nobre em nós, que trazemos como reflexo do Pai, passa a ser expandido, que é aquela posição de entrega, que se submete à diretriz divina junto do outro. Mas não é o fazer o bem por fazer. É a entrega de si na projeção de erguer o outro.
é a vibração de sentir aquela caridade profunda que beneficia até pelo sorriso. Este é o diminuir a si, seu interesse pessoal, e permitir que o Pai atue junto de si, visando o bem para um número maior do que nos rodeiam. Ao proferir o já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, Paulo falava dessa expansão crística em si, que expressa a condução de vida na via unigênita com o Pai, conforme Jesus lhe impregnar o Espírito, como bem que abrange o bem para a maioria. Após a utilização dos 100 anos de auxílio ininterrupto, junto ao Filho espiritual nas lutas humanas, vamos ver Quinto Varro, agora como filho adotivo de Tassiano, de nome Quinto Celso. Ambos atravessando os últimos instantes na terra, numa arena que congregava um grupo de cristãos à morte do martírio. Entre eles estava Tassiano. De olhos confiantes, o filho, o moço, pediu a Érato, companheiro também de sacrifício, guiasse Tassiano até o poste onde ele se encontrava. E enquanto 2 rios de lágrimas deslizavam pelas faces do filho de Varro, a este recomendou o jovem intrépido: coragem, meu pai, estaremos juntos. A morte não existe e Jesus reina para sempre. Homens de rosto hirsuto e velhos cambaleantes, aleijados e mendigos, anciãs aureoladas de neve, e mulheres em quem a maternidade se revelava exuberante, jovens e crianças de semblante risonho cantavam felizes, firmemente esperançados no sermão das bem-aventuranças. Apoiado nos ombros frágeis de Érato, Tassiano registrava em si mesmo inesperada e sublime renovação. Mas naqueles momentos breves, encontrara a única realidade digna de ser vivida: Cristo como ideal de humanidade superior que lhe cabia ir ao encontro e alcançar. Lembrou-se de Blandina, de Basílio e de Lívia, guardando a impressão de que os 3 se achavam ali, estendendo-lhe os braços em sorrisos de luz. Chorava sim, no entanto, pela primeira vez chorava de compreensão e reconhecimento, emotividade e alegria. Contudo, intimamente renovado, Tassiano sorria. Após ligeira busca, Érato encontrou o poste em que Celso fora ligado para o sacrifício e cumpriu o que prometera, reaproximando pai e filho para o instante supremo. Meu filho, soluçava Tassiano feliz, tateando o corpo de Celso, cujas mãos de carne não mais poderiam acariciá-lo. Eu senti o poder do Cristo em mim. Agora eu também sou cristão, exultando de satisfação íntima por haver atingido a realização do maior e do mais belo sonho de sua vida. Celso bradou: louvores sejam entoados a Deus, meu Pai. Viva Jesus!